ligado. Glória a Deus. E vamos nos ligar no céu, né? Que nem fala, né? Vamos nos ligar no céu, nas coisas que realmente importam para a nossa vida, para a nossa caminhada aqui na terra, que é continuar servindo ao nosso Deus, continuar marchando, continuar trabalhando em prol do reino de Deus, porque a obra do Senhor, ela não para. A obra de Deus é maravilhosa e muitos ainda precisam ouvir do amor e do cuidado de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe nesta manhã, que Deus, com o poder do seu Espírito Santo, possa nos encher, nos renovar, porque as misericórdias do Senhor, elas fazem isso, né? Elas se renovam a cada manhã nas nossas vidas. Eu quero ler com os irmãos o Salmo de número 92. Glória a Deus. Esse friozinho para sair da cama é difícil. Oh, meu Deus, como é bom dormir, né, no frio. O frio para dormir é bem melhor do que o calor. Principalmente nós mulheres que estamos no climatério. Refresca mais. Amém? Todos acharam? O salmista louva a Deus, né? Por amor da sua obra, justiça e graça. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois tu, Senhor, me alegrastes com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras! Muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal nada sabe, e o louco nada entende isso. Brotam os ímpios como a erva, e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Mas tu exaltarás o meu poder como o do unicórnio. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos. E os meus ouvidos deles se certificarão quanto aos malfeitores que se levantam contra mim. E o 12 diz assim, que o justo florescerá como palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Glória a Deus por isso. Que bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, como diz esse salmo. E que nós possamos ser mesmo como essa palmeira, né, que cresce forte. E a palavra do Senhor diz que nós floresceremos nos átrios do nosso Deus, porque nós estamos plantados na casa do Senhor, estamos enraizados naquele que nos deu vida e nos deu salvação, amém? Ele é a nossa rocha, e nele não há injustiça. Feche os seus olhos, olhe aí um pouco ao Senhor, entregue a sua vida, consagre o seu dia. Muitos que ainda estão aí em consagração também, pode estar orando nesse momento também, entregando aí ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Jesus, aqui nós estamos, ó Deus, reunidos como
igreja do Senhor, Pai, parte do teu povo, que se reúne neste lugar para te adorar, te glorificar pelos teus feitos, por tuas maravilhas. E como é bom, Senhor Deus, poder fazer isso, Pai. Poder cantar louvores ao teu nome, poder se alegrar na tua presença, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, se revela, Pai, nas nossas vidas e em cada coração aqui, Senhor Deus. Queremos ouvir a tua voz, Espírito Santo. Queremos ouvir dos teus feitos, das tuas maravilhas. Queremos proclamar as tuas maravilhas, Pai. Oh, aleluia, Senhor, grandioso és tu. Poderoso é o Senhor, Pai, que nos renova a cada manhã, Paizinho querido, Senhor. Oh, Jesus, aqui nós estamos, Senhor Deus, para te adorar e nos render a ti em gratidão, em honra, em glória ao teu santo nome, Senhor. Oh, faça-se presente, Pai, nas nossas vidas sempre, 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 Deus. Abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua voz. Oh, Deus maravilhoso, Pai. Oh, Jesus, pedimos a ti a tua misericórdia, o teu cuidado, a tua presença, o teu renovo, a tua cura, Senhor Deus. A tua graça, Senhor Deus, sobre nós, derramada neste lugar, Jesus. Santo é teu nome, Senhor Deus. Troca as nossas vestes de imundícia por vestes limpas e vestes de louvor na tua presença, Senhor. Oh, Senhor Deus, limpa as nossas mentes, Deus, nossos corações de pensamentos impuros. Oh, Deus, de coisas que muitas vezes não nos edificam, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, pensar nas coisas do alto, que Tu és um Deus amoroso, que perdoa, que restaura, que faz nova todas as coisas. Ah, Jesus, é nesse Deus que nós queremos nos fortalecer, Pai, nesta manhã, e louvar o Teu santo nome, Senhor Deus. Firma, Pai, os nossos pés na rocha, que é o Senhor Jesus. Que jamais, ó Deus, venhamos a vacilar. Ó Deus, que nós não venhamos a olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, Senhor. Bendito seja o Teu nome nesta manhã, Senhor Deus. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, aqueles que já estão aqui, aqueles que ainda estão por vir, Senhor. Traga-os, ó Deus, traga para esse grande ajuntamento, Senhor Deus, para junto formarmos uma igreja linda e abençoada na Tua presença, Senhor. Abençoa aqueles que não puderam. Nós vamos cantar um hino do cantor cristão. Se não me falha a memória, acho que é o 366, ou é o 365 do cantor cristão. Antes da gente tinha essa prática de trazer o cantor cristão para a igreja, né? Hoje nós temos, né, as mídias que ajudam nas letras, né? Mas muito de nós conhecemos esse hino maravilhoso, né? Que chama Firmeza, né? Que nós possamos colocar a nossa fé na graça do nosso Jesus, né? E o refrão diz isso, que a minha fé e o meu amor, ela está firmada em quem? Está firmada no Senhor. E que seja assim, para a glória do nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Sem falhar.
possamos contigo nos encontrar e nos regozijar na tua presença e na tua redenção, Jesus. Assim que o céu claro soar, irei com Deus lhe encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estarão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Que coisa linda é poder cantar louvor ao teu nome do nosso Deus. Ele é a nossa estrela da manhã. Ele é o nosso príncipe da paz. Amém? Glória a Jesus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Exposta todo aquele que clama. A verdade é a tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. és a nossa estrela da manhã. Ele é o nosso Cordeiro Santo. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é a tua palavra que não podes mentir.
pra sempre, ó meu Deus. Mais uma vez, glória ao Senhor. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Pra sempre, ó meu Deus. Pra sempre, ó meu Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja o teu nome. Bendito seja o teu nome, Senhor. Os irmãos podem sentar, bom dia, a graça e a paz do Senhor. Ontem nós fizemos a panfletagem, eu estou no Minuto EPI, Minuto Exército de Protetores da Infância. Ontem nós fizemos a panfletagem debaixo de chuva, foi uma experiência muito boa, Deus foi fiel com a gente e nos deu a graça de servi-lo, protegendo a infância e a adolescência, disseminamos boa informação, evangelizamos e também lançamos a semente da proteção, né? Deus sabe os frutos que vão gerar dessa semeadura. E hoje, no Minuto EPI, eu quero chamar uma dupla de irmãs, a Laura e a Maria Luísa, que muito corajosamente vão vir aqui hoje para nos ajudar. Eu digo para essas crianças que aceitaram esse desafio, que tem muito adulto e jovem que nunca na vida vão fazer o que elas fazem, de tanto medo e vergonha. Então, essas crianças são muito corajosas, né? Estão de parabéns. Muito bem, Laura, onde que você, Laura, deixa que toquem no seu corpo? Em que partes do seu corpo você deixa alguém tocar? Braço e cabeça. Tá, quer dizer que então nas costas você não deixa? Não. E nas pernas? Não. Tá bom, você que decide, tá certo, braço e cabeça. E quem é que decide onde alguém pode tocar no seu corpo? Eu. Você, isso mesmo, Laura. E quem é que decide quando que alguém pode tocar no seu corpo? Eu. Você, Laura, isso mesmo. Por quê? Um dia você deixa tocarem na sua cabeça, mas no outro dia você não quer que toquem na sua cabeça. Então, quem decide quando tocarem em você é você, isso mesmo. E quem decide o jeito que a pessoa vai tocar em você? Eu. Isso, Laura. De quem é esse corpo que você tem? Meu. Muito bem, Laura. E quem é que deve tomar conta dele? Eu. Isso, Laura. Você está muito esperta, está certinha, viu? O corpo é seu, as pessoas precisam respeitar a maneira como você quer ser tocada, quando você quer ser tocada e onde você quer ser tocada. Parabéns. Maria Luísa, vamos mudar de pato para ganso. A gente tem muitos bebezinhos aqui na igreja, né? E a gente ama os bebês, a gente ora pelo nascimento deles, a gente ora enquanto eles ainda são bebês também, mas a gente precisa tomar conta dos bebês também. O que os pais dos bebês devem fazer quando alguém quiser pegar o bebê no colo? Deixar se quiser, mas não sair de perto do bebê quando estiver nesse colo ou depois que sair desse colo. Isso. Deixa se quiser, mas fica o tempo todo Com ele. isso, ali perto. Então quer dizer que a pessoa pode pegar no colo e sair andando fora da vista da mamãe e do papai? Não. Isso mesmo. E se a criança, depois que ficar no colo, ou enquanto estiver no colo, ficar desconfortável, não está gostando daquele toque, o que a mamãe e o papai devem fazer? Não deixar com a mesma pessoa.
Isso mesmo, Laura. Essa pergunta não estava combinada. Mas eles entendem os conceitos, entendem os princípios, e ela então pode responder. Porque são ensinamentos que já estão sendo internalizados pelas nossas crianças. E é esse o nosso desejo, que esses conhecimentos sejam internalizados pela nossa comunidade de fé também. Tá? Vocês duas mostram que talvez essa inteligência seja de família, Naeli? Junta aqui. Vocês se mostraram bem sabidas, tá? E criança sabida Está mais protegida. muito bom, muito obrigada, viu? Pode sentar. Não só o corpo, né, pertence a nós no sentido de mordomia, mas Deus nos fez mordomos de tudo que Ele nos deu, inclusive do dinheiro. Todas as nossas posses, nosso tempo, nossos talentos, nosso conhecimento, tudo pertence a Deus. E nós temos a honra de devolver uma parte, né, que é o dízimo. E também, mais do que isso, as ofertas. Então, nós vamos ter a oportunidade de fazer isso agora, cantando essa próxima música. Vamos ficar de pé? Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, meu jardim particular. Aleluia, Jesus. Vamos ao teu nome, Deus. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser
Senhor, não quero que os meus olhos, nos lembre, Deus, percam brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser meu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Aleluia, Jesus. E nós não perdemos, Senhor, o brilho, Senhor, do primeiro amor por ti, Deus. O Senhor vem estar conosco todos os dias, Deus. Nós possamos, Deus, buscar a tua presença, Pai, todos os dias das nossas vidas, Senhor. Obrigado, Deus, por cada oferta aqui apresentada, Pai. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia que o Senhor tem nos dado, pelo teu sustento, Deus. Obrigado pelos nossos trabalhos, Jesus. Obrigado por esta igreja, Deus. Continua, Senhor, nos abençoando com a tua graça, com o teu amor todos os dias, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia, Jesus. Os irmãos podem se assentar. Graça e paz, irmãos. Abra sua Bíblia na carta de 1 Pedro. Primeira Pedro, capítulo 5. No final da meditação a gente ora um pouquinho, a gente termina orando pela palavra que nós vamos compartilhar e colocando também alguns motivos que temos diante do Senhor, amém? Quero compartilhar com você hoje em um verso que é muito conhecido nosso, a gente sabe de cor esse verso, né? A gente conhece, a gente fala, mas que embora a gente conheça ele muito bem, é um verso que muitas vezes a gente tem dificuldade de praticá-lo, né? Às vezes é com muita luta que a gente consegue fazer isso, que o apóstolo Pedro orienta para nós aqui. Então eu quero ler com você a partir do verso 7, tá bom? Então 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Vou ler mais uma vez esse verso, tá? Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. Amém. Que o amado Espírito Santo do Senhor ilumine o nosso coração e nos abençoe nessa manhã, amém?
Sim, eu quero falar sobre essa possibilidade, na verdade, que a Bíblia nos traz, de lançar sobre o nosso Deus toda a nossa ansiedade, né? Ansiedade, um mal, né, que toma o nosso tempo, que toma muitas vidas na nossa sociedade, que já se tornou e é uma doença, né, tratada com medicação, e algo muito difícil de lidar para algumas pessoas, né? Algumas pessoas, por conta da ansiedade, né, repito, fazem uso de medicamentos, né, precisam passar por terapia, situações difíceis, porque às vezes não conseguem controlar isso. Mas a Bíblia ela fala que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma, correto? É isso que a palavra do Senhor diz, o apóstolo Pedro escrevendo ali, né, em sua carta a Filipenses, ele vai falar sobre isso. E hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre essa ansiedade, né? Por quê? Porque às vezes somos tão ansiosos, ou porque muitas vezes não conseguimos, né, lançar essas nossas ansiedades nas mãos do Senhor. Jesus, em determinado momento, ensinando no Sermão do Monte, ele vai falar um pouco sobre isso, quando ele diz que nós não devemos, né, estar preocupados, né, com muitas coisas que geralmente nós estamos. Então ele, por exemplo, quando ele está falando sobre alimento, quando ele está falando sobre vestimenta, ele fala que essas coisas não deveriam preocupar o nosso coração. Jesus chega a dizer assim, olha, se o Pai veste o lírio do campo, alimenta as aves do céu, ele diz assim, você acha que ele não vai fazer isso com vocês? Né? Ou seja, colocando eu e você, talvez como a Bíblia diz também, coroa da criação, como sendo muito mais importante do que estes exemplos que Jesus dá. E aí ele diz que quem vive correndo atrás dessas coisas, aqueles que estão desesperados, né, sempre tentando ganhar, alcançar essas coisas, são os pagãos. Pagãos, nesse caso, aqueles que não conheciam o Senhor, não reconheciam o Senhor como Deus. Estes sim viviam desesperados, mas Jesus ele vai dizer que para os seus discípulos, né, que estes deveriam sempre confiar, aguardar, descansar no Senhor, porque é certo que o Senhor cuida dos seus. E aí ele traz uma descrição, ele fala que eles deveriam buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas seriam acrescentadas. Então, a palavra do Senhor, ela nos dá essa certeza de que o nosso Deus acrescenta, amém? De que o nosso Deus é o Deus de provisão, de que o nosso Deus é o Deus que cuida. O salmista diz, eleva os meus olhos para o monte, e o meu socorro vem da onde? O meu socorro vem dos céus, né? Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele fala assim, ele é o guarda que não cochila, ele é o protetor de Israel que está sempre alerta, ele guarda a minha saída, ele guarda a minha entrada. Então o salmista, ele fala de um Deus que é suficientemente poderoso, grande, para sustentar tudo aquilo que Ele criou, inclusive as nossas vidas, inclusive tudo aquilo que nós passamos na nossa vida. Então, essa ordem de não andar ansioso, de lançar sobre Ele a nossa ansiedade, é algo que a Bíblia nos ensina a fazer. Por quê? Porque Deus tem cuidado de nós. E aí a primeira coisa que eu destaco neste texto que a gente leu é, Pedro, quando ele fala da possibilidade de você lançar a sua ansiedade sobre o Senhor, ele não diz, lance a sua ansiedade sobre o Senhor, porque Ele cuidará de você. Lance a sua ansiedade pelo Senhor, porque é bem provável que Ele não vai deixar que nada te falte. Não, ele faz uma afirmação, ele diz assim, olha, lance a sua ansiedade no Senhor, porque Ele tem cuidado de você. É como se ele dissesse assim, não há razão para você duvidar do cuidado do Senhor por você. Não há razão para você vacilar quanto a entender que o Senhor é Deus presente na sua vida. Então, porque Ele cuida, sim, você pode lançar a sua ansiedade sobre Ele. Se não fosse assim, de fato, se nós não tivéssemos comprovado na nossa vida, diante de tantas situações que nós já vivemos, que o nosso Deus é suficientemente grande para cuidar de nós, irmãos, talvez nós teríamos dúvidas. Talvez de fato a gente se sentiria assim, às vezes, um pouco com medo de lançar, né, sobre Ele a nossa ansiedade. Porque confiar, às vezes, não é muito fácil, não é?
Confiança, ela é gerada com relacionamento, com o tempo, né? Se você não confia coisas sérias da sua vida, nem pessoas que você ama, nas mãos de quem você não conhece. Nós acabamos de ouvir aqui no Minuto TPI. Então, confiança, ela é gerada com relação, ela é gerada com o tempo, né? E a partir do momento que você confia, quando você confia em alguém, de fato, você entrega, você lança, você confia uma causa, você confia, às vezes, o que é seu nas mãos daquela pessoa, porque você sabe que ela é uma pessoa confiável. Então veja, quando Pedro fala de você lançar a sua ansiedade sobre o Senhor, ele não está falando da possibilidade de Deus ser por você, ele não está falando da possibilidade de Deus cuidar de você, ele está falando que Deus cuida. Ele está falando que Deus é fiel, mesmo quando você e eu não somos, mesmo quando nós falhamos nessa perspectiva, o Senhor permanece no mesmo lugar que Ele está. Tiago fala que Ele não muda como sombras inconstantes, mas o Senhor, de fato, Ele é imutável. E é nessa perspectiva, né, que nessa manhã, eu queria que a gente pudesse abraçar essa palavra. Por quê? Repito, são muitas situações que nos deixam ansiosos. São muitas situações, situação na nossa própria vida, né? Situação na vida de pessoas que amamos, situação no meio do convívio que nós estamos, às vezes questões de saúde, questões financeiras, questões de relacionamentos, questões muitas vezes de pecado que nós temos que lidar, situações diversas, que muitas vezes faz com que a nossa mente não pare. Tem gente que é assim, né? A minha esposa sofre um pouquinho disso. Às vezes ela fala que para dormir ela tem dificuldade, porque até ela deitar e aquietar os pensamentos vai um tempinho, né? Não sei se a maioria das mulheres é assim também, né? Às vezes eu falo para ela assim, ó, se eu for para a cama e deitar, eu vou dormir, né? O negócio tem que estar muito punk para mim, de repente, deitar e a mente não deixar eu dormir. Mas tem pessoas que é assim, não é? Até acalmar. Agora, quem tem essa mente dessa forma, não é ruim, gente? Não é ruim. Isso não colabora para a ansiedade, porque parece que você está assim, ó, aí uma coisa vai puxando outra, aí daqui a pouco você fala, mas aí você já põe 1000 cenários na sua mente, nossa, mas pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, e aí não acontece nada, mas você já quase sofreu um infarto, por conta dessa situação. Então a ansiedade, ela é algo ruim, repito, e hoje é uma enfermidade. Tem pessoas, eu estou pregando para você e eu tenho a consciência que isso hoje é uma enfermidade. E tem pessoas que, num primeiro momento, às vezes não conseguem se livrar disso. E vão fazer uso de medicação para isso. Mas a palavra, ela já é um remédio para nós, amém, irmãos? A palavra do Senhor é viva, ela é eficaz. Então ela é de fato eficaz para nos abençoar nesse sentido, se nós agirmos de acordo com o que ela nos orienta. Então o apóstolo Pedro está trazendo essa ideia de lançar sobre ele a ansiedade, porque ele tem cuidado de cada um de nós, segundo ele dizendo ali, ele tem cuidado de vocês. O apóstolo na sua carta, ele vai falar, quando nós lemos a carta de 1 Pedro, ele começa a sua carta falando daquilo que nós temos em Deus. Então no verso 3, depois da sua apresentação, ele fala, olha, graças a Deus, né, ele vai glorificar e exaltar o nome do Senhor, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos deu em Jesus essa certeza de uma herança que é incorruptível, uma herança que não pode se perder, que não pode ser roubada, que não pode macular-se. Ele começa a sua carta falando dessa esperança viva, que é uma esperança que eu e você temos que estar firmados. Depois de dizer isso, ele vai falar que eu e você estamos nesse processo. Um processo de santificação, um processo que, como pedras vivas, nós estamos sendo utilizados na construção de uma casa espiritual. Ele vai falar de uma obra que o Senhor está realizando na nossa vida. E por que que ele enfatiza isso? Porque depois dele dar esse pano de fundo, de falar das obras de Deus por nós, de falar da nossa salvação exercitada, de crescermos em santidade com o Senhor, ele vai falar da nossa vida comum, do nosso dia a dia. Então, na carta de 1 Pedro, nós vamos ter ele falando sobre a nossa relação com os nossos cônjuges, ele vai falar às vezes do nosso comportamento frente às autoridades, dos nossos servos, ele vai falar do que é o nosso dia a dia, e ele introduz um assunto que é muito importante muitas vezes e que gera ansiedade, que é a questão do sofrimento. Então o Pedro ele vai falar sobre a maneira de nós vivermos, como podemos viver para agradar ao Senhor, e ele vai falar
como nós lidamos muitas vezes com a ideia do sofrimento. E aí, é dentro desse contexto que ele está falando sobre lançar sobre Deus a nossa ansiedade. Então veja, nas relações diárias que temos, naquilo que temos que lidar todos os dias, os relacionamentos que não são fáceis, administrar isso com pessoas, né, estar lidando com as dificuldades, o sofrimento é uma questão real na nossa vida, né, ele só não vai existir quando nós estivermos com o Senhor no céu. Caso contrário, ele faz parte do nosso dia a dia. Lidar com tudo isso pode gerar ansiedade no nosso coração. E a ansiedade, ela paralisa, porque você, por este medo, por essa angústia, por essa fadiga, você muitas vezes não consegue realizar ou viver o presente, porque você está em um futuro que nem existe, você está ali sendo corroído por uma coisa que porventura nem vai acontecer, mas aquilo te impede de viver o agora, o já, o momento, de você desfrutar com o Senhor daquilo que Ele tem para nos dar. Nesse mesmo texto de Jesus no Sermão do Monte, no capítulo 6, Jesus ele fala, né, que basta a cada dia o seu próprio mal. E esse deveria ser uma forma que nós temos que lidar. Todos os dias, irmãos, existem males que eu e você vamos ter que lidar com eles. Isso é fato, entende? Isso não é uma palavra, né, maldita, uma palavra proferida que deseja algo ruim. Não, todos os dias nós vamos ter que enfrentar e lidar com males. A Bíblia diz que este mundo jaz no maligno, e a nossa luta é contra hostes infernais, principados e potestades. Então essa é uma realidade que nós encaramos a todo momento. E aí a dica de Jesus é, se você ficar preocupado com os males de amanhã, se você ficar assim preocupado com aquilo que ainda nem aconteceu, ei, você vai se consumir. Vamos se concentrar no mal de hoje. Vamos se concentrar naquilo que a gente tem que lidar hoje. Por quê? Porque o Senhor tem cuidado de nós. Essa é uma realidade. E aí você e eu podemos aprender isso, amém? Quando a Bíblia fala sobre lançar ansiedade, e talvez você concorde comigo, você fala, pastor, ok, o difícil é você fazer isso, né? Porque eu sei, o Senhor está dizendo, é a Bíblia, né? Mas como que a gente pratica isso? A Bíblia sinaliza isso através do apóstolo Paulo. Então, como eu disse para você, Filipenses capítulo 4, a partir do verso 4, Paulo vai falar de nós nos alegrarmos no Senhor, sempre alegrem-se no Senhor, e aí ele vai dizer, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, porque perto está o Senhor, e aí é onde ele entra com o verso, dizendo assim, não andem ansiosos por coisa alguma. E aí é como se as próximas palavras de Paulo fossem a direção de uma cura, né? Porque ele diz assim, olha, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio de ações de graças, de orações, de súplica, de clamor, entreguem os seus pedidos a Deus, levem os seus pedidos a Deus. Aí ele diz o quê? E o Deus da paz, né, que excede todo entendimento e compreensão, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Esse é o remédio. Esse é o remédio. Aos olhos humanos pode parecer que não é eficaz, mas aqui é uma dica para cura. Paulo está dizendo assim, você vive ansioso? Os acontecimentos dos últimos dias têm inquietado o seu coração e te deixa ansioso demais acerca das coisas que vão acontecer? Paulo diz assim, aprenda a levar tudo a Deus. Aprenda a ter uma disposição de colocar diante do Senhor todos os momentos da sua vida. Converse com o Senhor sobre isso, trabalhe com o Senhor, né, que você possa se derramar no Senhor, e aí, a paz de Deus, que excede o entendimento, vai guardar o quê? Coração e mente, ou seja, emoções, pensamentos, vai estar tudo guardado no Senhor. E o que é que a ansiedade afeta? Aonde ela trabalha? Aonde ela destrói? Então, dentro dessa perspectiva, né, o apóstolo está dizendo assim, olha, apresente a Deus. E é interessante, porque ele fala sobre ação de graça, ele fala sobre súplica, ele fala sobre clamor. É como se fosse tipos de oração e níveis de oração. Então, não importa se a alma está alegre, se ela está abatida, se ela está entristecida, a dica de Paulo é, leve tudo ao Senhor, coloque diante dele.
em muitos salmos, você e eu já lemos, o próprio Davi ou outros salmistas, ele tem essa disposição muitas vezes de alguns salmos, ele falando, conversando com ele mesmo, com a alma dele, dizendo assim: ei alma, por que você está tão inquieta, por que você está tão triste, por que você está tão abatida? E aí ele diz: olha, descansa em Deus, confia em Deus. Ele fala assim: porque eu ainda o louvarei. Então o salmista, ele conversa com ele mesmo, dizendo, como se dando uma ordem para ele mesmo, dizendo assim: ei, você precisa ir e estar diante do Senhor, você precisa estar diante daquele que é o seu Deus. E é como se ele estivesse dando essa ordem para ele mesmo, entregando todas as coisas ao Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Não é, e aí, entregar todas as coisas não seria só orar por um momento, como se oração fosse um pedido para o gênio da lâmpada, no sentido de que a coisa ficou muito feia, aí a gente vai lá e ora, e termina de orar, e aí a gente já sai realizando e fazendo, né, como se tipo assim, eu já orei. Não, oração é diálogo, oração é conversa, oração é você sentar no divã de Deus, se eu posso dizer assim. É você estar lá de fato, e aí você vai falando para Ele, e a gente sabe que uma das melhores coisas, às vezes, para quem é muito ansioso, né, a Valéria é psicóloga, não sei se a gente tem outros aqui, né, às vezes a gente fala de terapia, né, Vá? Não é sentar e é fazer o quê? Não é falar? Não é assim? Né? Por que os profissionais dessa área da saúde, o que eles mais fazem? Ouvir, é ou não é? E muitas vezes a gente sabe que não cabe, às vezes, o profissional dizer para a pessoa o que ela tem que fazer, né? Mas ela vai descobrir isso por ela mesma, porque falando, o que o profissional faz, gente? Ele simplesmente vai dando uns caminhos, dizendo, olha, isso aqui, isso ali, e a pessoa vai com essa orientação, com esse cuidado. Aí Paulo fala assim: fala com Deus. Você está ansioso? Fala para Deus. Comece a mostrar para Ele, comece a falar para Ele. Aí ele fala: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a mente e o coração de vocês. Você consegue, talvez, nesse exemplo que eu dei hoje, dos profissionais de saúde, entender você e eu, talvez diante do Senhor, e Deus também fazendo isso com a gente? O Espírito Santo vindo e às vezes acalmando e mostrando uma saída, mostrando um caminho, mostrando algo que por nós mesmos nós não enxergamos, mas Ele que sonda o nosso interior, Ele pode ali trazer essa visão para nós, e aí a gente vai trilhando esses caminhos, porque veja, ninguém vai fazer isso por você, é você que tem que fazer por você. E nesse sentido, o Senhor, Ele nos dá esse direcionamento e Ele nos abençoa com essa compreensão. A paz de Deus, ela pode inundar, ela pode guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Por isso que, depois desse sentimento, Paulo vai dizer para esses mesmos irmãos no versículo abaixo, que tudo que é bom, perfeito, agradável, de boa fama, se tem valor, essas coisas é que devem preencher. São essas coisas que devem estar guardando a mente. Por quê? Porque ele vai falar assim: porque se vocês estiverem firmes nisso, guardados nisso, de fato, a paz do Senhor guardará vocês. Pedro, então, ele dá essa dica para esses irmãos: lancem sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Mas ele também diz no verso 8, estejam alertas e vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Veja, lançar sobre ele a ansiedade, não quer dizer que você vai ficar indiferente com a situação. Lançar sobre ele a ansiedade, não quer dizer que você está dizendo assim: olha, já que o problema é esse, então Deus, está aqui, eu não quero mais saber de nada, olha, que se exploda tudo. Não, lançar a ansiedade sobre o Senhor não é isso. Não é você se isentar da situação, não é você ser indiferente com a situação, ser apático com a situação. Não, lançar a ansiedade é você dizer assim: eu não vou ser consumido por algo que eu nem sei se vai acontecer, porque o meu Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Então eu vou lá e eu lanço sobre Ele em oração, em súplica, mas eu continuo alerta, eu continuo, né? Ou seja, bem disposto, eu continuo, né, vigiando, porque essa é a palavra que o apóstolo dá. Então, lançar sobre Deus a ansiedade, irmãos, não tem a ver com você ficar relaxado, não tem a ver com você ficar ali, de fato, abaixa a guarda e você relaxa e diz assim: não, estou aqui agora porque eu já lancei sobre Deus e agora Deus vai cuidar de tudo e eu posso ficar tranquilo. Não, não é assim que funciona. Então o apóstolo está dizendo para nós termos esse cuidado, mas ao mesmo tempo temos que ser diligentes, ao mesmo tempo temos que estar alerta, ao mesmo tempo temos que estar vigilantes, entendendo que essas situações que nos afligem, que muitas vezes nos deixam ansiosos,
por vezes, muitas vezes sim, nós temos a intenção do nosso inimigo por trás de muitas coisas, e muitas vezes ele está ali, ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Você sabe que nessa metáfora, quando Pedro fala sobre isso, em outros momentos a Bíblia também vai dizer de Satanás como esse leão que ruge. Nesse sentido, o leão quando ruge, você sabe que o rugido do leão ele só serve para uma coisa, para desorientar e espantar a presa. Né? Não quer dizer do atalho. Eu pelo menos nunca vi uma matéria que falasse de um animal que morreu pelo rugido do leão. A não ser que o rugido foi tão forte ele infartou, mas eu nunca ouvi, eu não vi isso. Então para que o leão ruge? Por que o leão tem esse rugido? Ou seja, de fato, quando ele ruge, ele espanta, ele causa confusão. É mais ou menos aquela ideia de que quando ele ruge, todo mundo vai saber que ele... Né? E aí ele está ali. Então nesse sentido, o apóstolo Pedro ele fala assim que o leão ele anda ao derredor, e ele anda assim ao redor, rugindo, causando alvoroço, causando confusão, né? Ele anda ali, e aí quando você e eu não vigiamos, e saímos do meio às vezes da matilha, né? Ou às vezes ficamos dispersos, e não estamos naquele lugar de maior proteção, aí sim ele encontra uma brecha para poder atacar, e aí ele toma a sua presa. Então, nesse sentido, o apóstolo está dizendo, dentro de tudo que ele apresenta nessa carta para nós, na conclusão dela, dizendo assim, olha, a ansiedade não deve tomar vocês, porque o Senhor cuida de vocês. Há uma herança guardada no céu para vocês. O Senhor tem firmado e vocês têm desenvolvido a salvação de vocês. A fé que vocês têm é genuína, ela é preciosa, ela está gerando em vocês essa salvação, ela está gerando em vocês essa santidade. Ele diz assim, então firmados nessa verdade, para que viver ansioso? Para que se preocupar com aquilo que ainda não está nas nossas mãos? Ele diz assim, então lance, mas esteja alerta, esteja vigilante. A maioria das vezes que a gente às vezes cede, cai e se perde, saindo dos propósitos que Deus tem para nós, é porque deixamos de estar alertas e vigilantes, na grande maioria das vezes. Então, o apóstolo ele traz essa dica para nós, que nós precisamos, mesmo lançando, estar sempre prontos, alertas, vigilantes, compreendendo, discernindo os tempos e as eras. Aqueles que têm o Espírito Santo de Deus têm condição de fazer isso. Ou seja, o crente não é aquele que tem que viver panguando, não, irmãos. Desculpa a expressão, mas aquele cara que às vezes está ali e não sabe nem o que está acontecendo. Crente tem que ser atualizado. Crente tem que ser alguém que está sempre alerta, que sabe o que está acontecendo. Às vezes você está num ambiente, ninguém sabe o que está acontecendo ali, mas você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem a sensibilidade de Deus, e às vezes você como filho de Deus, no ambiente, você vai saber do que está acontecendo e do que está se tratando. Às vezes as pessoas não estão nem entendendo nada, mas você sabe, você tem condições de viver isso, se você estiver alerta, se você estiver vigilante no Senhor. Então nós somos convidados a viver isso. E aí ele diz, essa luta que nós enfrentamos, no versículo 9, ele fala sobre então a possibilidade de resistir ao diabo. Tiago também vai falar isso, né? Se submeta a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Pedro, ele está dizendo a mesma coisa, ele fala, estejam alertas, vigiem, o diabo está aí, mas vocês precisam resistir a ele. E como é que a gente resiste? Nesse caso, Tiago fala sobre submeter-se a Deus. Aqui Pedro dá uma outra dica, ele fala, resistam-lhe permanecendo firmes na fé. Essa é a dica que Pedro dá. Como é que eu resisto então ao diabo e às investidas dele? Eu me submeto ao Senhor, eu lanço sobre ele todas as coisas, mas eu também... com a fé que eu tenho, porque João vai dizer que a fé, a vitória que vence o mundo é a minha fé em Cristo Jesus. João vai dizer que como eu venço o mundo e as artimanhas do inimigo, com a fé que eu tenho em Cristo Jesus. Então Pedro nesse mesmo sentido está falando de nós, mantermos a nossa fé e estarmos sempre dispostos no Senhor, e assim a gente pode resistir ao nosso inimigo. Lembra, o contexto aqui é sofrimento. O contexto aqui é momentos de dificuldade. Então ele fala sobre resistir por meio da fé, e ele diz, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então veja, como eu estou caminhando aqui com você, em primeiro lugar, você e eu precisamos lançar essa ansiedade no Senhor, isso não vai nos ajudar em nada. Então não se preocupa não se preocupa com junho, com agosto, né, com julho, com setembro, não se preocupa não.
né? Tá tudo nas mãos do Senhor. Ele cuida de nós. Ele não deixou de cuidar nenhum instante. Às vezes tem situações que você acha assim, eita, acho que Deus não viu aqui, falhou, passou batido. Não, não existe isso. Nada acontece sem a permissão do Senhor. Se nós estamos vivendo o que estamos vivendo nesses dias, é porque Deus está conduzindo esse cenário. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele tem cuidado de nós e por isso a gente descansa. Então entregue ao Senhor de fato o teu caminho, confia nele e o mais ele fará. Segundo, né, descansei, mas é tempo de estarmos alertas, é tempo de estarmos vigilantes, é tempo, como temos falado e ministrado, de estarmos revestidos da armadura do Senhor, né, prontos contra os dardos inflamados, as setas malignas contra nós, e a gente lutando como família de fé, como um exército do Senhor, prontos para resistir o nosso inimigo. De que forma? Na fé que nós temos. Se hoje a sua fé precisa ser fortalecida, diante das coisas que têm acontecido, não tem problema. Como o pai daquele menino, fale ao Senhor, Senhor, ajuda-me com a minha fé, eu quero acreditar que tudo é possível, então Senhor, me sustenta em minha fé, e a Bíblia diz que fé é dom de Deus, e Ele vai conceder isso, amém? Então, nessa perspectiva, a gente se posiciona em fé no Senhor, e a gente resiste. E em terceiro lugar, a gente tem que aprender que sofrimento faz parte, todo mundo passa por isso. Pedro ele diz assim, olha, vocês têm que suportar o sofrimento sabendo que em todo mundo os seus irmãos estão passando pelas mesmas coisas. Sabe uma coisa em relação ao sofrimento que às vezes a gente se esquece, que a gente não é o único que sofre. E às vezes a gente se fecha na nossa realidade de sofrimento e a gente acha que só a gente está passando por coisa ruim. É ou não é? Você conhece essas pessoas? Ela não consegue ver o quadro geral, aí ela só consegue dizer assim, nada está bom, nada é ruim, mas sempre diz acerca dela. É sempre ela. Nunca é o outro, sempre ela. E aí todo mundo tem que ficar ali olhando para ela, porque, meu Deus, que miséria, é um desastre na vida da pessoa, é isso. Porque às vezes a pessoa só consegue concentrar. Mas deixa eu dizer para você, a gente está passando luta aqui, e os nossos irmãos talvez aí espalhados pelo mundo, na Ásia, no Oriente Médio, estão passando por lutas semelhantes, e eu ouso dizer, muito piores do que as nossas. Muito piores. O Zoe esses dias compartilhou comigo alguns rios falando da perseguição de alguns cristãos, e da morte de cristãos na Índia, que tem acontecido aos montes. Por quê? Porque há perseguição. Então veja, você acha que você está sofrendo? Você acha que o seu sofrimento é grande? Então, uma forma de nós compreendermos que nós precisamos resistir, é entender que em todo mundo o Senhor também está impelindo, o Espírito Santo de Deus também está impelindo pessoas a resistir os sofrimentos e os ataques que eles estão sofrendo. Então não quer dizer que Deus despreza, Deus é maravilhoso, Deus olha o sofrimento daquele que para você pode não ser nada, mas para aquela pessoa é um mundo, e Deus enxerga, e Ele acolhe, e Ele cuida, porque Ele tem cuidado de nós. Mas ao mesmo tempo, da minha perspectiva para o mundo, ou para as outras pessoas, eu tenho que ter essa compreensão. Senhor, eu preciso resistir, Pai, porque assim como eu também estou passando por lutas, os meus irmãos também estão. Então eu preciso me manter firme, pelos meus irmãos, eu preciso me manter firme, pelos meus, e aí a gente vai buscando ser fortalecido em nossa fé, e no Senhor. Então sofrimento, irmãos, não é uma coisa exclusiva, não é exclusivo. Então, talvez o Senhor esteja chamando a gente por um tempo de maturidade, né? Por quê? É com todo amor e carinho. A gente não pode sempre ser esse mimimi, sabe? Essa coisa de que, meu Deus, uma coisa que aconteceu me tirou da presença, me tirou da igreja, uma coisinha ali, eu já não quero mais saber da vida. Não, irmãos, não é assim. Não funciona assim. Você serve ao Deus Altíssimo, amém? Você é filho do Deus Todo-Poderoso. Ele é por você, Ele cuida de você. Ele cuida da sua vida. Eu ainda não recebi informações atualizadas da Carol. Não falei com o Henrique esses dias. Mas a última notícia é que a Carol já tinha recebido alta e estava em casa. E ela estava com uma infecção generalizada. A probabilidade dela ter vindo a óbito era muito grande. E nós oramos. Nós abençoamos. E o Senhor entrou com a providência dEle. Esse é o Deus que nós servimos. Então veja, tê-lo como meu Deus não me isenta de passar por sofrimentos, porque a carta que Pedro está escrevendo aqui, ela está falando sobre isso, e é maravilhoso, porque ele começa falando sobre sofrimento, e ele termina falando sobre sofrimento, porque no verso 6 do capítulo 1, quando ele fala da herança, depois que ele dá essa boa notícia, ele fala, nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Ele está dizendo assim, olha, nesse momento agora, vocês serão provados,
Nesse momento agora, vocês passaram por situações difíceis, mas encha o seu coração, exulte na convicção de que há uma herança reservada para você nos céus, e que nada pode tirar isso de você. O ladrão não pode roubar, a traça não pode corroer. Eu sei em quem tenho crido, eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E é isso que nos sustenta, é isso que faz a gente continuar abatido muitas vezes, perseguido quase sempre, mas acabado não, destruído jamais, porque somos o povo do Senhor, amém? Por isso, irmãos, que eu de coração, eu a cada dia mais rejeito essa mensagem de uma igreja, sabe, que está perdendo, de uma igreja que está sendo destruída, de uma igreja que está em frangalhos. Não, a igreja de Cristo é triunfante. Eu creio, porque a Bíblia diz que nos últimos dias, os sinais, as maravilhas, o Evangelho será anunciado em toda a terra. E como é que isso vai acontecer? Para que isso aconteça, é preciso uma igreja viva, vibrante, uma igreja que se move nos sinais, nas maravilhas, na palavra de Deus. Então a igreja está avançando, irmãos. Por isso essa autoavaliação minha e sua, é para que a gente não perca esse avanço. Para que como filhos do Senhor, a gente não esteja fora daquilo que Deus está fazendo. Então Pedro diz: vocês vão passar por todo tipo de provação, mas exultem no Senhor, naquilo que vocês têm nele, nas convicções que vocês têm nele. E aí ele diz: porque em todo o mundo os nossos irmãos estão enfrentando as mesmas lutas. E aí ele termina, e eu concluo com você, no verso 10 e 11, quando ele diz assim: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Deus te chamou? Quem se sente chamado pelo Senhor aqui? Deus te chamou? Amém? Você foi chamado por Deus para essa graça gloriosa em Cristo Jesus. Ele diz: depois de um tempo, depois de terem sofrido por um tempo, Ele os restaurará, Ele os confirmará, Ele lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Promessas que nós temos na palavra do Senhor. Se estamos em Deus, chegará o dia que seremos restaurados de todas essas mazelas, de todos esses males. Chegará o dia que Ele nos confirmará, e estaremos sobre firmes alicerces, aonde esses males não mais nos alcançarão, não mais, porque o nosso Deus, aquele que de fato é soberano sobre todas as coisas, irá nos confirmar diante dEle. A Ele seja a glória para todos sempre, a Ele seja o poder para todos sempre, amém. Não ande ansioso, faça o que é preciso. Repito, se você passa por um tratamento, se você às vezes tem isso, seja zeloso com isso, faça direitinho, né? Busque recursos, mas hoje eu quero semear também na sua vida esse remédio precioso da palavra do Senhor. Entregue para Ele, confia nele, descansa nele, não viva ansioso pelo amanhã. Deixe que o amanhã se encarregue de trazer os seus males. Você, aqui e agora, exulte no Deus da tua salvação. Glorifique. Se você estiver passando por algum tipo de sofrimento hoje, entenda, você não está sozinho nisso. Existem muitas pessoas que partilham do sofrer, assim como você, elas também estão lutando. Por isso você é encorajado a lutar. Continue firme aonde você está. Não se mova da sua posição. A Adriana já leu, como palmeira, ou como o profeta Isaías diz, como carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Não recue, não desista, continue firme, porque nós temos um Deus que pode todas as coisas, amém? Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Deus de poder e de graça, obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, certos, ó Deus, e conscientes, ó Pai, deste mal,
ó Deus, que é a ansiedade, Senhor Deus, que tem, ó Pai, prejudicado muitos de nós, que tem muitas vezes, ó Deus, prejudicado, ó Pai, o meio em que vivemos, ó Deus, a construção do nosso viver, às vezes, ó Deus, a execução, ó Pai, daquilo que temos para viver no nosso dia, na nossa semana, quanto muitas vezes isso é afetado, ó Pai, por este mal, ansiedade, Pai. Mas nessa manhã, Senhor, a Tua palavra é um remédio, ela é um antídoto para nós, Pai. Ó Deus, onde nós então entendemos que nós podemos ir ao Senhor e lançar sobre o Senhor todas as coisas, Pai. Sejam males, sejam situações, sejam sofrimentos, sejam angústias do coração, Pai. Sejam, ó Pai, coisas que estamos vivendo, Senhor Deus. Nós, ó Deus, queremos aprender. Amado Espírito Santo, então pega na mão de cada um de nós, como pastor amado da nossa alma, como pastor desta casa, conduz a nossa vida. Espírito Santo, leva-nos a estes pastos verdejantes, guia-nos pelas águas tranquilas, trazendo refrigério à nossa alma, por amor ao Teu santo nome, guia-nos pelas veredas da justiça, para que assim, Pai, conduzidos pelo Senhor, ainda que venhamos a passar por vales de trevas, de sombras e de morte, nós não temeremos, Pai, porque o Senhor está conosco, a Tua vara e o Teu cajado nos protege e nos consola, Senhor. Pai, nós rendemos a Ti então nesta manhã, todas as situações que temos vivido, na particularidade da nossa vida, como família de fé, como família de sangue, Senhor, na sociedade, onde estamos inseridos, tudo, Pai, nesta manhã, nós queremos render ao Teu altar. Espírito Santo nos ensina a orar, Espírito Santo nos ensina o caminho do quebrantamento, do arrependimento, para que possamos estar diante do Senhor, Pai. Pai, e sendo assim, que a paz do Senhor possa inundar os corações, que a paz do Senhor leve cada pensamento cativo a Jesus Cristo, porque assim é a orientação da Tua palavra, e assim, Senhor, seremos guardados em Ti, guardados nas promessas, guardados na palavra do Senhor, guardados sobre a Tua ordem. Tu és soberano, Tu és grande, Senhor. Pai, considera as ameaças do inimigo contra nós, considera as artimanhas do nosso inimigo, e o Senhor o repreenda. O Senhor repreenda hostes infernais, principados e potestades que se levantam contra a nossa vida. O Senhor os repreenda, Pai. Faz-nos alertas, faz-nos vigilantes, Pai, para que possamos, ó Deus, honrar a Tua palavra e viver por ela, Senhor Deus. E assim, Pai, ser sustentado por Ti, Senhor. Pai, nós terminamos e entregamos essa celebração agradecendo. Obrigado pelo Teu cuidado. O Senhor está cuidando da gente, o Senhor tem cuidado de nós, o Teu olhar não saiu de cima de nós um instante sequer, Pai. O Teu olhar está em todos os lugares, Senhor, e nós queremos Te agradecer, Pai, porque não existe lugar onde o Senhor não esteja. Se fizermos a nossa cama nas profundezas, lá o Senhor está. Se, ó Deus, tomarmos as asas da alvorada e estivermos nas extremidades do céu, o Senhor lá está. Não há lugar em que o Senhor não esteja, não há momento e situação que o Senhor não contemple, Pai. E em todos os momentos, o Senhor está cuidando de nós. Por isso, Pai, obrigado pelas curas, obrigado, Senhor, pelo sarar, obrigado pelo sustento, pela provisão, obrigado, Senhor, pelo negócio que se concretizou, pelo emprego, Senhor, que se abriu, obrigado pelo sustento em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Assim nós oramos, Pai. Assim nós bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus, amém. Senta só rapidinho, porque o Wagner vai dar um aviso para nós e nós vamos para a EBD. Graças e paz, amados, amém? Aleluia, trago boas novas, aleluia. Jantar de casais, olha que maravilha, olha, do Dia dos Namorados, hein? Amados, nós criamos alguns locais e vou ser bem sincero para os irmãos, o negócio é caro. Você pede para o Dia dos Namorados, irmãos, o negócio não é fácil não. O rapaz mesmo disse para a gente, ó, eu não sei nem o valor que eu vou pedir, mas vai ser alto. Ele falou assim, não, então tá bom, então vamos ver posterior. Ele falou assim, a mesma coisa.
vai estar lotado também. Então nós conseguimos um local onde será separado, é uma churrascaria, haverá um local totalmente separado, fechado, só para nós. Um ambiente onde que nós podemos levar uma caixa de som, um ambiente que nós vamos estar ali juntos, você com seu cônjuge, você com a sua namorada, ali, ouvindo uma boa palavra, se alimentando de um alimento espiritual também, e caindo, num bom sentido, né, pastor? Na carne, comendo ali na churrascaria. Amém? Só que, amados, conseguimos para o dia 11. No dia 11 à noite, nós conseguimos o quê? O melhor preço, fica R$ 59,90 por pessoa. O melhor preço. Num bom ambiente, totalmente separado para nós, aonde vamos estar ali, juntos. Amém? Será em Mogi das Cruzes, ali junto ao Açaí, próximo do shopping ali. Amém, amados? Eu vou estar colocando então no grupo da IBD, depois eu vou pedir também para colocar no grupo da igreja, amém? Porque fechamos ali com 35 casais. Eu acho que vai superar isso, pastor. Eu acho que vai superar isso daí. Amém, amados? Vai ser uma bênção. Já se prepara aí, então. Será, então, no dia 11. Nós vamos estar juntos ali. Amém? E outra coisa, irmãos. Já vou colocar também o link com relação ao retiro de casais. Nós já fechamos com um hotel, que vai ser aqui em Ribeirão Pires. Hoje também já vou lançando o link ali, onde que você vai estar fazendo a sua inscrição e, ao mesmo tempo, tem o contato com o hotel. Você já vai entrar direto em contato com o hotel e negociar da melhor forma possível. Amém, irmãos? Deus abençoe. Amém, queridos? Se programe aí, então, para a gente viver junto esses momentos, tá bom? Vamos para a nossa CBD? Posso pedir para você não se demorar no corredor, né? Você vai para a sua sala, correndinho, para a gente poder ter a nossa aula agora, tá bom? Deus abençoe e até a noite no nosso culto.